No Visão de Mercado de hoje, a entrevista é com Tiago Conser, líder do maior movimento de valorização da profissão, o OSV, Orgulho de Ser Vendedor, além de ser palestrante de vendas mais contratado do Brasil pelas empresas que buscam treinamentos e palestras de vendas. Tiago concedeu entrevista exclusiva para o canal da Associação Comercial de Bauru. Neste bate-papo, ele falou sobre diversos assuntos relacionados às vendas e como virar a chave da sua empresa nesse momento de crise devido à pandemia. A primeira coisa que, para mim, assim, o que eu vejo no mercado, não tem nada novo. Tá? O pessoal falando de novo, que tudo que está sendo exigido agora, vamos lá, tem mercados que não vai, né? Que nem agronegócio. Agronegócio é o segmento que eu mais atendo no Brasil, disparado. Se eu for fazer uma curva ABC ali por segmento, os meus aços disparados estão no segmento de agro. E agro é um negócio absurdo, né? É crescimento atrás de crescimento. O Brasil tem a maior produção por hectare do mundo. Então, assim, muito da tecnologia de ponta no mundo é produzida no Brasil, né? No campo, mas na parte de vendas não. O pessoal ainda tem muito desafio. O mercado puxa em si, mas na parte comercial ainda o pessoal é bastante receoso com novidades, enfim, mas teve que se adaptar. Então, para mim, de novo, não tem nada. Tudo que está sendo exigido agora, o que as empresas estão fazendo, que estão tendo resultado, já era uma tendência que vinha acontecendo numa fatia. Então, quando a gente trata de vendas, por exemplo, vamos lá. Como assim? Muita gente, claro que tem novo. O que tem, que pegou muita gente de surpresa. Né? O que tem, que pegou muita gente que tinha tempo para se adaptar e acabou não se adaptando. Então, vamos lá, alguns exemplos. Digitalização. Né? Usar ferramentas digitais dentro do processo comercial. Aonde que isso é novo? Tem vídeos meus, a gente tem o maior canal de técnicas de vendas do Brasil, são 260 mil inscritos, 9 milhões de visualizações lá. Se você olhar, tem vídeo meu de 4 anos falando isso. Quem acompanha minhas palestras sabe, tem 4, 5 anos que eu falo sobre isso. Nós utilizamos CRM aqui, mesmo quando era eu e um funcionário só. Eu e mais um funcionário, a gente já utilizava o CRM há 5 anos. Hoje, quando você pega na representação comercial, menos de 30% dos representantes utilizam o CRM, que é o software de gestão de clientes. Menos de 30%. Quando você vai para um ramo hoteleiro, por exemplo, que é a experiência pura, que deveria ser um relacionamento muito mais próximo, consistente, menos de 20% utilizam o CRM. Então, assim, onde que essa parte de digitalização das empresas era novidade? É que as empresas tinham muito tempo ainda, porque quem consumia também não estava acostumado. A gente tem que lembrar que antes de começar a pandemia, a gente tinha de menos de 6% do mercado de varejo do Brasil era feito através do e-commerce, menos de 6%. Né? Sendo que nesse mesmo período você já tinha um mercado de mais de 22% na China, mais de 16% nos Estados Unidos. Então, quem consumia também era receoso com novas tecnologias. Então, ele só acelerou um pouco, mas não tem nada de novo. O cliente-centrismo, né? O cliente mandando hoje, com acesso a consumir, a buscar informações, a se comunicar, onde que isso é novo? Né? A gente tem pesquisas do finalzinho da década de 90 falando sobre o quanto que a retenção do cliente, o bom atendimento, a experiência agrega. Né? Então, não tem nada de novo, só que agora o cliente ficou com mais ferramentas, ele resolveu provar, né? Ele resolveu ter acesso. Antes da pandemia, a gente tinha 45 milhões de brasileiros desbancarizados. Né? Em 4 meses, nós fomos de 45 milhões para 25 milhões. Quer dizer, 20 milhões de brasileiros entraram na bancarização em 3 meses. Essas pessoas não tinham acesso a muita coisa, hoje tem. Né? Então, todos esses números, eles só mostram aquilo que era algo que a gente já conhecia. Então, uma das coisas que mais facilitou eu conseguir sair de perda de 95% do faturamento para o melhor mês da história em menos de 2 meses, é justamente porque a gente já tinha uma certa estrutura de digitalização. O que nós fizemos? O que a gente sempre orienta. Trabalhar outros canais. Então, você tem erros clássicos de canais, tanto de prospecção, tanto de criar canais com o cliente para receber contato, quanto para fazer vendas. Né? Vamos pegar Bauru, vamos pegar especificamente, né, o comércio aí de Bauru. Quantas empresas não atendiam pelo WhatsApp? Né? Quantas empresas não entregavam? Né? Quantas empresas, quando você solicitava algo pela internet, seja pelo Instagram, seja, enfim, pelos canais digitais, não respondiam? Então,
ainda o cliente tinha que se adaptar. Então, nesse cenário, nós fizemos aquilo que já era um padrão, que era digitalizar, criar canais. Então, nós criamos outros canais, não deixamos, né, os ovos no mesmo cesto, nem para prospecção, nem para venda, né? E, obviamente, buscamos os clientes onde eles estão. Entendemos que existe uma jornada. A gente fez uma pesquisa aqui, Café, na minha base, eu faço muita pesquisa pela USV, aqui na nossa base, sobre se as pessoas queriam, no primeiro contato, na venda, ter acesso, ter contato com o cliente. Então, por exemplo, vou entrar em contato com a empresa, quero saber sobre o produto. 77% das pessoas disseram que não queriam ter contato com o vendedor na primeira abordagem, no primeiro contato com a empresa. Só que 82% das pessoas disseram que queria ter contato com um vendedor durante a sua jornada. Então, hoje, quando a gente fala de vendas, o poder está muito mais em entender a jornada do cliente, de onde ele vem, por onde ele quer se comunicar, onde ele quer finalizar, como ele quer pagar, entender essa jornada, do que especificamente você criar um processo, técnica de... E olha, quem está falando aqui é um educador de vendas, né? Mas é muito mais entender dessa jornada para aplicar o que você sabe sobre vendas do que hoje você impor a sua maneira. Em Bauru mesmo, nós tínhamos, não só em Bauru, estou falando na maior parte do Brasil, em quantas cidades a gente não tinha locais, restaurantes, que simplesmente não aceitavam cartão. Né? Você pega, por exemplo, a própria Loja 100, a Loja 100, ela não tem nada digital, e era o quarto maior grupo do Brasil de varejo. Então, assim, tudo que já vinha sendo falado, defendido, mostrado com tendências, a gente acabou aplicando hoje para o dia a dia, né? E, obviamente, tem todo um trabalho depois da questão de técnica de venda, mas de valorização, entender o que é valor, né? Defender o valor. E uma coisa que sempre foi muito importante e que pequenos empresários, em geral, não fizeram, a gente viu isso claramente, que é um negócio que você sabe muito bem, que é o famoso caixa, né? Cash is king. Então, meu irmão, dinheiro, uma das coisas que eu fiz aqui, quando entrou a pandemia, eu contratei uma equipe inteira. Eu tenho toda a empresa de marketing é minha. Eu construí uma empresa de marketing só para mim. Porra, como é que eu banquei caindo 95%? Caixa. Eu contratei gente boa. Eu gastei em campanha. Eu botei... Caixa. Né? E aí, um negócio que me assusta é um monte de... Duas coisas que me assustam. Um lado positivo, outro negativo, num monte de coisa que está acontecendo na internet. O cara com 40 anos, eu vi um monte de coisa, o cara com 40 anos, um caso específico, 50 anos que ele tinha uma empresa de jardinagem em São Paulo. 2 meses de pandemia, o cara foi lá e colocou na frente, compre de mim, me ajude para não quebrar. Eu acho que foi muito legal, que espalhou pelo Brasil, as pessoas fizeram vaquinha, compraram, tudo foi muito legal, senhor de idade. Mas a outra coisa que eu fiquei pensando, eu falei, cara, o cara com uma empresa em São Paulo, durante 50 anos, ele não consegue segurar uma empresa de jardinagem, tem 5 funcionários, não consegue segurar 2 meses, Café. Alguma coisa de errado. Se ele tivesse guardado R$1.000 por mês durante 50 anos, reajustado, você vê se ele passar. Então, assim, tem muita coisa de errado da personal. Muita gente fala, a gente contrata aqui por competência de habilidade, né, por comportamento, não por competência técnica. E a gente tem esse problema com o funcionário, mas tem muito dono de empresa que não pode estar onde está, porque ele não tem capacidade comportamental para tocar uma empresa. Confunde o próprio caixa com o caixa da empresa, não faz provisionamento, não desenvolve as pessoas dentro, e aí o cara passa apuro mesmo em qualquer marolinha. Gostaria agora de abrir aqui, estou vendo o Cássio aqui, que tem um negócio que sempre foi muito do mundo, vamos dizer, real, né, Cássio? Aí. Vamos lá, as perguntas aí para que a gente possa interagir com o Thiago e aproveitar todo o conhecimento que ele tem nesse segmento. Vou pegar até resgatar, Thiago, justamente essa história que você contou nossa aí, que foi em Rio Preto, né? Eu me lembro, eu palestrei junto com você no evento. Exatamente. E eu tinha visto anos atrás uma palestra sua. Na época eu estava viajando muito, você me convidou para escrever um capítulo do seu livro. Exatamente. Quando eu vi aquela sua palestra, eu falei, cara, você agora acertou na mosca. Foi assim, muito legal. Eu sei que isso não foi à toa, eu sei que tem uma trajetória. Eu vou pegar uma frase que tem no seu site, que eu sei que você repete muito, e tem tudo a ver com o que você falou até agora, que é justamente dessa
capacitação do dono do negócio, do empresário, da sua equipe, né? Que você diz assim, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto o médico e eu te mostro um milionário. E é justamente isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso. A questão do como o empresário e aí a reflexo na sua equipe acaba não capacitando, não tendo as habilidades, porque ele não estuda, desenvolve, capacita. Ele acha que sabe, né? Fala um pouquinho sobre essa sua tese. Paulo, obrigado mais uma vez, e obrigado, realmente foi muito legal, foi muito importante para mim ali receber, que eu sou um cara criterioso, naquela época lá, tinha assistido e deu um norte bem legal. Ô Paulo, a história é a seguinte, você vê que a maioria dos erros, tanto assim, do vendedor, do empresário, são erros que poderiam facilmente ter sido corrigidos. Então você tem algumas premissas, por exemplo, do pequeno negócio, vamos falar agora olhando um pouquinho para o empresário, que você sabe que vai dar errado. Então, por exemplo, a questão do caixa. Porra, todo mundo fala isso. O cara, banana. Né? Mentalidade. A mentalidade do dono, e aí a gente sabe, né, que a cara é a equipe do líder. Então, você acaba criando também uma equipe, as pessoas não valorizam o profissional de venda. Então, o dono da empresa... Eu vou dar um exemplo. Qual que é o maior ticket de pessoa física de produto? É o imóvel, certo? O imóvel é o ápice do negócio. É o ápice de pessoas envolvidas, é o ápice ali do sonho, emocionalmente, é o ápice financeiro, é onde você vai, ali, tem tudo. Porra, o setor imobiliário, no Brasil em geral, em Bauru mesma coisa, qualquer um, em geral, é horrível. Horrível. Tudo é ruim. Os sites são horríveis. As fotografias são horríveis. 80% da jornada de quem vai comprar um imóvel alugar é feita pela internet. E a jornada da internet de quem compra um imóvel para alugar é horrível. As fotos são mal feitas. Aí você vai ver como que é feita a gestão em grande parte das imobiliárias. É horrível. O dono não trata com respeito o corretor não se dá o respeito, porque ele não se vê como vendedor, não estuda, não se apresenta como especialista. É um ciclo, é um conjunto, é uma esteira de erros simples, mas que partem justamente porque ninguém vê vendas como uma profissão. Ninguém vê vendas como uma unidade do negócio. Então, o cara foi lá, 50, 70 corretor, larga os caras lá para ficar um se matando o outro, para sair para a rua. Você não vê um treinamento consistente. Você não vê preocupar. Inclusive, as grandes plataformas, as grandes plataformas de imobiliário são horríveis. A experiência é horrível. Né? Aí o cara fica, não, mas é função do corretor tirar. Que função do corretor? Deixa o cara vender. Contrata um fotógrafo, paga R$2.000 por mês, contrata 2, 4 mil, se é grande. O cara fica tirando foto sensacional. Se a jornada vem pela foto, aí tira a foto lá, é carcinha pro chão, é cachorro fazendo xixi no canto, é aquela bagunça, você tira o tesão, informação errada. A casa tem 4 quartos, não tem 2. A jornada é horrível. Né? Quando você vai para uma experiência administrativa das imobiliárias, é pior ainda. Quem aluga sabe muito bem. Existe uma desassociação do administrativo com quem aluga, com o corretor. Eles não se falam, é só briga. Então, quer dizer, é coisa simples. Só que você não vê o setor comercial e as pessoas como uma profissão. Só que quem paga o salário de todo mundo, imposto, o carro importado que o dono da imobiliária troca e viaja para Miami todo dia, né? Tudo isso é feito pelo vendedor. É feito pelo vendedor. Então, a própria empresa não faz a sua valorização. Não treina, não desenvolve as pessoas, não põe dinheiro. A gente tem uma pesquisa do LinkedIn agora, do começo de 2020, que você tem aí que 73% dos gestores passam menos de 5% do tempo deles desenvolvendo a equipe comercial. A função do gestor é essa. É de desenvolver as pessoas. Na mão do gestor, as pessoas têm que desenvolver. Não é um campeonato de simpatia. É um campeonato de resultado. E você não vê isso, essa forma profissional. O vendedor não é profissional, aí o vendedor vira gerente. Então, aí ele cria outros monstrinhos que é a cara dele. Horríveis, sem treinamento, sem orgulho da profissão. E o dono também não tem. Aí ele vira dono também. Então, é uma escala de coisas erradas na parte comercial. E aí, no final da conta, quem é atendido? O cliente tem contato com quem? Com o vendedor. Que é a cara da empresa. Então, eu lembro claramente a dificuldade que a gente tinha em Bauru aí para vender treinamento, a dificuldade para fazer um investimento. O cara não faz conta. Pô, ele vai investir R$1.000 no vendedor? Ô, Paulo, faz a conta, o café que é bom, R$1.000 no vendedor.
Porra, quanto que esse vendedor vende por mês? Ele vende 50 mil. Pô, se ele dá 20% de lucro, tá aqui, ó. É 10 pau. Porra, não vale a pena investir 1.000? Não vale a pena investir 1.000? Só que é uma visão muito medíocre. A mentalidade das pessoas em geral, o Paulo, o Cafeu, é muito limitante. Eles não conseguem. Você quer bugar a cabeça do empresário? O cara fala, qual que é a sua meta do mês? Ele é 200 mil. Pergunta para ele, por que não 400? Por quê? Porque não se tem previsibilidade de vendas. Um livro famosíssimo no Brasil, que é a Receita Previsível, acho que o Paulo conhece muito bem ela. Quantos anos tem, Paulo? 15 anos esse livro? Sei lá, acho que tem uns 15 anos já, o Receita Previsível. Pelo menos. Porra, tem uns 15 anos. Ninguém conhece. Não existe previsibilidade. O digital trouxe um pouco de previsibilidade, mas não existe previsibilidade. A meta é feita assim. Como que é dado o desconto, Cafeu? Assim, ó. Peraí, deixa eu ver. O vento tá para cá, então tá 8% de desconto. Então, lá, tá aí, ó. Ninguém sabe o que é isso. Não se tem um desenho de previsibilidade de vendas. Por quê? Porque não tem previsibilidade de clientes, não tem previsibilidade de atendimento, as pessoas não sabem quanto tempo leva um funil, não sabem. Como falei, menos de 30% nos CRM. Então são erros, são simples, ô Gabriel. Só que no final quem paga é o cliente. Então o cliente com muito mais poder. Não adianta agora reclamar, mas agora vai acabar vendedor. Um monte de vendedor vai acabar mesmo e tem que acabar. Porque hoje, grande parte dos vendedores, eles mais atrapalham do que ajudam. Você vai numa loja, o cara atrapalha, ele é um saco de batata, ele é um fardo para você fazer a sua compra. Pô, eu vou lá na loja, eu prestigio, eu sou o maior defensor do Brasil de vendedor, eu vou na loja comprar, pagar mais, eles não me ajudam. Então, assim, gente toma tempo, dinheiro e energia. Por que eu vou querer alguém tomando tempo, dinheiro e energia se ele não agrega? Se não agregar na jornada, aqui sei lá, é a empresa, é a representada, aqui é o representante, o vendedor. Se não tiver valor na jornada, eu não tenho por que pagar mais para uma pessoa. Aliás, tem muita equipe comercial que a única função dela, sabe qual que é, Paulo? É dar desconto. Então perceba que você paga pessoas para te ferrar. Grande parte é culpa da gestão. Grande parte é culpa da gestão. Tá? Mas por quê? Porque tudo que ela faz, uma máquina faria. Só que máquina não dá desconto. E o cara dá. Então, quer dizer, você tem um custo de energia, tempo e gestão com alguém que é pior que uma máquina. Essa é a realidade do que acontece com vendas no Brasil. Thiago, temos aí uma pergunta do Leandro. Hoje eu estou só com gente aqui que faz parte, inclusive, da minha própria história, e eles também. O Leandro foi presidente da empresa Júnior lá da IT, e depois trilhou um caminho aí na área de consultoria, e é um dos principais players em Bauru da XP, da GR Capital. Né? Eu cuido também lá da área de educação financeira com o Leandro. Leandro, faz a pergunta para o Thiago aí. O Leandro é suspeita. O Leandro, inclusive, quando ele comprou o primeiro carro dele, bonitão, eu estava dando aula e teve que sair da aula para ele mostrar para mim, suas aulas, sua orientação. Vai lá, Leandro. Agora é um milionário, né? Mas tudo bem. Pelo menos está aqui conosco. Mas claro, o que esse cara aí morde é impressionante, Leandro. O Leandro sabe mais das minhas finanças, ô Café, do que a minha esposa. As minhas também. Bom Fala, dia Leandrão. a todos, bom dia. Que honra. Eu tô aqui, né? Meu um pouco fraco, mas vamos ver se bota. O Thiago, a gente sabe que a profissão de vendedor envolve várias qualidades, né? Mas para quem está contratando, e aqui a maioria é empresário, além da honestidade, né, que é uma premissa, o que a gente olha, qual a qualidade que a gente deve procurar em alguém para ter um cara bom como um vendedor, um cara vencedor na profissão? Qual que é a qualidade que você acha que a gente deve focar mais? Que ontem eu fiz uma live com o Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira é um cara que começou dirigindo caminhão e vendeu uma empresa por muitos e muitos e muitos e muitos milhões. Abriu a Gerando Falcões, que é uma ONG, ele e o Jorge Paulo Lema, um cara novíssimo, mora hoje na Califórnia, surfa metade do dia e a outra também curte, merecidamente. E o Thiago escreveu 2 livros, um é o Gestão Ágil, né, com o Cafeu, e o outro é Pense Dentro da Caixa,
moleque novo, mas é uma máquina, uma lenda. E ontem eu estava conversando justamente sobre isso. Para mim, o principal desafio e onde você mais pode modificar ali o processo de montar uma equipe, de vender mais, é na contratação. Para mim, é onde está a maior parte dos erros. E outro exemplo que eu estava comentando, o Café e o Paulo aqui na pergunta anterior, é isso. O cara, ele sofre a dificuldade. Ele não quer, por exemplo, pagar uma empresa de RH. Ele não quer pagar uma empresa de RH para fazer a contratação. Faz a conta. Quanto leva? Quanto tempo? 3 meses. O cara vendendo 30% que ele pode porque é ruim. Criando um clima ruim na empresa. Aí você tem que trocar. Quanto custa isso? E a pessoa não quer pagar para uma empresa de RH, um profissional fazer. Então, assim, a contratação, Leandro, para mim, hoje, a habilidade que eu mais olho, os processos são bem legais na empresa. A gente está melhorando aqui na OSV, mas para mim, o mais redondo é o de contratação meu. Eu acho o melhor processo da minha empresa aqui é de contratação e onboard. Para mim, o que eu mais olho é o chamado Coachability, que ficou muito famoso no livro do Marco Roberti, que é o CEO da HubSpot, que ele tem lá a matriz dele de contratação, né? Ele ficou bem famoso. E a gente usa. O que é o Coachability? É a habilidade da pessoa, a capacidade que ela tem de ser coach, quer dizer, dele ser. Dele aprender, dele se adaptar. Então, dele querer aprender. Então, para mim, essa é a principal habilidade para contratar. E outra coisa, grande erro, Leandro, que as pessoas fazem, é contratação baseado nas competências técnicas. É só você se lembrar, e aí eu vou falar por que eu faço o contrário, é só você se lembrar de um negócio muito simples. Quase todo mundo que comete o mesmo erro, que é a grande fatia, você contrata pelo um currículo e acaba demitindo pelas atitudes dele dentro da empresa, ou pelas faltas delas, né? Então a pergunta que eu sempre fiz é, se você demite pela habilidade, por que você não contrata por elas? Então a capacidade de coachability primeiro, coachability você tem que ter um processo de coach na empresa, quer dizer, você tem que ter um processo de ensinamento. Também não adianta nada você não saber, não contratar ninguém e trazer uma pessoa que tem conhecimento. Tá, ele vai ser uma pessoa que aprende, que gosta, mas num lugar onde não dá para aprender, então também não vai adiantar nada. Então a gente contrata pelas habilidades. Então, por exemplo, pelos comportamentos. Então, por exemplo, eu faço aqui uma lista de atividades que essa pessoa vai ter que fazer, seja qualquer área. Então eu escrevo todas as atividades que ela vai ter que fazer. Então, sei lá, vamos pegar de vendas. Pô, o cara vai ter que ligar frio. Pô, ligação fria é um negócio que estressa, toma muito não. Então, ligação fria. Ele vai ter que colocar as informações no CRM todos os dias. Ele vai ter que ser persistente. Eu coloco tudo que ele vai ter que fazer ali. E aí, com as atividades dele, eu vejo quais são os comportamentos, as habilidades, né? O perfil comportamental que esse cara tem que ter, por exemplo, para fazer ligações frias. E aí, com essas habilidades, a gente faz as contratações. Então, eu não vejo pelo currículo, pela parte técnica. Eu vejo se essa pessoa tem as habilidades que eu preciso fazer. Porque a habilidade, você não consegue pegar uma pessoa, por exemplo, com conformidade alta, vamos pegar o DISC, que vai que é um teste comportamental. Eu uso aqui o teste de personalidade, que é o Human Guide. Eu prefiro. Mas o DISC é muito famoso. A pessoa com uma conformidade alta, dificilmente ela vai ser proativa. Porque o cara com conformidade alta, ele é bom em detalhes, ele é bom em processos, né? Então, o cara que é muito detalhista em processo, ele quer deixar tudo preparado para fazer. Então, se ele quer deixar tudo preparado, ele não vai ser proativo, né? Então, a gente determina as atividades e depois as habilidades ou os comportamentos que ele precisa ter para executar aquela atividade. E aí a gente contesta e vê se ele tem esse perfil de coachability, né? Que é de ser uma pessoa que aprende, que está disposta a aprender. Ô, Thiago, eu vou, para dar fluidez, eu tenho mais perguntas aqui pelo chat. O Ronald Batista, obrigado aí, Ronald, por estar conosco. Meu tio! Tiago, além do CRM eficiente, a educação continuada do empresário seria uma arma de gestão? Além do CRM, a educação continuada do empresário, eu vou colocar aqui do empreendedor, né? Seria uma arma de gestão? Sem dúvida. Ontem também comentei com o Thiago Oliveira sobre isso. Procurar pessoas que provoquem você e que complementem. Então, você talvez trazer uma pessoa de um outro segmento, porque o amigo empresário, ele sempre tem um outro empresário. Então, traz um cara, sei lá, um amigo para discutir sobre isso. Paga alguém a cada 3 meses
para vir fazer. Se você tem um pouco mais de dinheiro, cria aí um comitezinho ou alguém que possa ser mensalmente. O mundo muda muito mais rápido do que a gente tem capacidade de assimilar e de se questionar. Então, trazer pessoas, criar uma cultura dentro do café. Isso é importantíssimo. A gente aqui na SV tem uma cultura de buscar pessoas com perfis diferentes, com credos diferentes, idades diferentes do que a gente tem, que é onde foi uma das coisas que eu mais cresci, foi escutar, discutir com pessoas de fora, com outro tipo de visão. Então isso ajuda demais, justamente a falta. É só você olhar para a maioria dos vendedores ou empreendedores, quando foi a última vez que o cara fez um curso? Quando foi a última vez que ele leu um livro sobre um gargalo que ele tem? Sobre vendas, vai, que no final... Vendas cura tudo, a verdade é essa, a gente sabe bem, né? O Café, você sabe que quando tem dinheiro, o resto é só um probleminha. Ah, tem problema no RH? Tem problema na logística? Tem problema na entrega? Tem. Ah, paga um pouco mais ali, contrata um... Quando tem dinheiro, é só probleminha. Agora, quando para de entrar dinheiro, quando para de cliente vir, aí é que a gente pega, aí que a maré baixa e a gente vê quem é que está com as carças baixadas, né? Então isso, vendas cura tudo. Entrou dinheiro, acerta todo o resto. Mas é só você fazer essas perguntas. Você vê que a maioria, quando foi a última vez que alguém leu algum livro que não é da área específica? Um gestor, né, um dono de uma empresa, por exemplo, ele tem que ter. Uma coisa que eu odeio, eu sou da área de vendas. Eu faço 20 reuniões por dia de venda e, cada uma com mais tesão que a outra. Só que eu morro quando tenho que fazer uma reunião com o contador, o Café, com o meu financeiro, com a Larissa. Por quê? Porque não é a minha forma. Só que eu preciso tomar. Então eu estou entendendo, né? Eu faço reuniões agora semanais com o contador para tirar dúvida, para fazer questionamento. Estou tentando entender mais o financeiro, né? Contrato pessoas, inclusive tem reunião aí a semana que vem com o próprio Fábio aí, que dá um apoio também para a gente. Entender, tirar dúvida. É isso, você fala, eu gosto. Né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma milhares de passagens estacionais, e ele fala, olha, eu amo dar aula, mas eu odeio corrigir prova. Eu vou falar para você que 60%, pelo menos, de tudo que eu faço, o Café, eu não gosto de fazer, eu tenho horror. Só que o que a gente precisa entender é que quanto mais você quer subir na pirâmide aí da financeira, do reconhecimento da sua empresa, você vai pagar menos pedágio. É legal, essa analogia é muito legal. Quando você está na base da pirâmide começando, você paga um monte de pedágio todo dia, Café. 1,50, 90 centavos, um monte. Conforme você vai subindo na hierarquia financeira, tanto física quanto da empresa, você paga menos pedágio. Só que os pedágios custam muito dinheiro. Custam muito dinheiro. Então, o que acontece é que as pessoas não estão dispostas a pagar esses pedágios. Quer dizer, o pedágio é uma coisa que dói, é um dinheiro que vai jogado fora pra gente, é um negócio que é fazer coisa que você não quer. Então, quanto mais você vai subir, mais coisas você vai ter que fazer que você não quer. Porque é justamente esse o grande pulo. Porque não tem segredo de sucesso, tem uns pulos. Um deles é esse. Sucesso não é fazer o que todo mundo quer fazer. É fazer o que poucas pessoas estão dispostas. Né? E estudar, entender e ser questionado sobre coisas que você naturalmente não é bom, é uma delas, sem dúvida nenhuma. O Rogério Cabral, da Visão de Mercado, pergunta: Tiago, muitas empresas, infelizmente, fecharam ou vão fechar. As que sobreviveram estão capacitadas para receber os órfãos das empresas que fecharam? Ou seja, o mercado está ofertante, né, nesse momento, principalmente do ponto de vista de mão de obra. Né? Uma coisa que eu falo para não pecar na contratação: não busque, como muita gente fala, mas não tem vendedor preparado no mercado, vendedor bom. Não busque o cara feito. Você não vai ter. Por mais que você traga da concorrência, ele tem cultura, valores, ele era liderado de uma maneira, lá podia um negócio, aí na sua empresa não pode. Esquece procurar o cara certo. Esquece. Quem acompanha, eu vou fazer um workshop de 3 horas, o Café, com um baita do especialista, que é o que me dá uma mão aqui, o psicólogo, o Vanderlei, que ele é especialista em vendas, é um psicólogo e especialista em vendas, justamente sobre isso, sobre como selecionar e contratar vendedores. Então, essa parte o onboarding, né, que depois que o cara entra, é tão importante quanto a própria seleção e o recrutamento. Então, não procure isso. Vai ter muita gente ruim no mercado, mas vai ter gente boa. E lembrando, o que é gente boa? É gente que tem perfil comportamental, que tem fit com o que você precisa do seu trabalho. Então, é isso.
É isso, não é o cara, é isso. O cara tem perfil comportamental para o negócio do seu trabalho. Não é tecnicamente. Então tem gente boa? Vai ter, mas o mercado não vai conseguir comportar a quantidade de gente fora. Tá? Ô, Café, eu queria passar só um dado muito interessante, principalmente sobre a questão do comércio, né? Mesmo com essas dores, as pessoas elas têm uma resistência à mudança muito grande. Muito grande. As pessoas vai mudar, não vai mudar muita coisa depois disso daqui. É só você ver historicamente, quem gosta um pouquinho de história, o que a gente está passando perto do que é uma guerra, o Café, isso aqui é nada, isso aqui é desculpa até a comparação, mas em comparação é como se fosse um final de semana no resort. Porque uma guerra, as atrocidades de uma guerra perto disso, nem se compara ao que nós estamos vivenciando. E mesmo depois de uma guerra, você vê a dificuldade de se mudar a cultura de um grupo de pessoas, Café. Imagina isso depois, com todo o acesso que a gente tem. E você vê claramente no dia a dia, como a maioria dos atendimentos continuam horríveis. Mesmo você hoje tendo que pegar o cliente e amarrar, segurar ele, trazer ele, porque está caríssimo, está difícil. Mesmo assim, as pessoas continuam com um péssimo processo de venda. Péssima venda. Há uma pesquisa, eu até separei aqui uma pesquisa que a Startse lançou, que é da Opinion Box, sobre quais são as tendências que devem permanecer. A primeira delas é cuidado com higiene. A segunda é comprar de pequenos produtores locais. Né? Essa é uma tendência muito forte. Só que o produtor local ele não ajuda. Ele não faz a parte dele. Quer um exemplo? Eu vou te falar disso aqui. Ó. Hoje a gente tem em torno de 17 milhões de pequenos negócios no Brasil. Comércio e serviço corresponde a 14. 96% dos brasileiros procuram no Google antes de ligar ou visitar um local. 96%. E 32% deles, depois de buscar por um negócio no Google, no celular em geral, ou ligam ou fazem uma visita. Em 24 horas. Só que aí você pega a principal ferramenta do Google, nós estamos falando de 96% das pessoas procuram o Google. A principal ferramenta hoje do comércio e do serviço hoje no Google chama Google Meu Negócio. 40% desses 17 milhões aqui não estão na internet. Desses 40% que não estão, então fica com 60%, uma parte não está no Google Meu Negócio. E quem está no Google Meu Negócio não preenche os requisitos básicos, que é colocar foto, trocar, pedir indicação, que aquele quantidade de estrelas é o que mais coloca no ranking do Google. Então, e quanto custa o Google Meu Negócio, Café? Nada. É de graça. É de graça. É de graça. E aí a gente tem um monte de número. As empresas que estão lá recebem quase 60% mais visitações, porque é onde você joga no celular. Você sai da sua casa, você joga veterinário. Pum, é onde bate lá, ele dá a possibilidade. É óbvio. Recebem 2 vezes mais ligações. E as pessoas não utilizam. Tem um monte de gente que não sabe. A gente fez um Sebrae no norte do país. Lá tinha 1.200 pessoas participando da palestra. Sei lá, acho que menos de 10% tinham o Google Meu Negócio. Então você vê, eu estou falando do básico e do básico. Você manda o WhatsApp, as pessoas colocam produtos, a maneira como elas divulgam no Instagram. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa de venda. O cara vai lá, faz 90% de postagem. Gente, é pelo menos 70-30. 70% de conteúdo, 30% venda. Ninguém gosta daquele negócio chapado. Aí o cara põe o produto, a foto é ruim, ele acha que é um folder virtual. E ainda não põe preço. Você pergunta, quanto custa? Ele fala, chama inbox. Eu fiz uma pesquisa aqui na minha base, 77% das 1.700 pessoas que responderam, 77% falaram que odeiam quando eles pedem o produto, o preço do produto, e o cara manda chamar inbox. Só que o cara, ele põe o produto, ele usa como um folder e não quer pôr o preço lá. Então o cara foge daquilo. E sabe o que é pior? Ele pede para chamar inbox, Café, e aí você chama. Dá um dia e o cara não responde. Então, eu estou falando do pré-primário, não estou nem levando isso para uma inteligência de dados, não estou nem levando sobre estratégia digital, que o Paulo conhece muito bem. Eu estou falando do básico, do básico, do básico. Então, assim, qual é a notícia boa? A notícia boa é que poucas coisas vão mudar de verdade. A outra notícia ótima é que a maioria das pessoas e empresas são horríveis em processos comerciais. Então, se você for um pouco melhor, se dá um pouco melhor, você está na frente de muita gente. Não precisa fazer o diferente. Não precisa fazer completamente. Tem um cara que chama Sérgio Almeida, que é um escritor sobre atendimento ao cliente genial, e ele fala assim, ó, a melhor maneira de você encantar alguém é não desencantar primeiro. Então, isso é muito fácil entender no comércio. Legal. O César Augusto. Tiagão, com relação ao perfil DISC para a equipe, sabemos que um vendedor externo ideal é um influente dominante, que um inside sales seria o mesmo. Qual seria o ideal? Pode nos falar um pouquinho sobre É uma ferramenta que pouca gente conhece.
acho sensacional, utilizei vários. Diz que é muito bom, eu gosto muito. Olha, essas ferramentas são muito boas em geral. O que para mim mais diferencia, Café, é quem vai fazer a devolutiva. Então, para mim, é quem vai fazer a devolutiva da pesquisa. Porque, assim, do teste. O teste é bom, mas ele vai dar ali. A devolutiva do teste, quem vai fazer a leitura para você, é quem mais importa para mim, tá? Então, no caso, eu tenho um cara muito bom que também me ajuda muito. Em geral, é isso. Em geral, é o cara dominante, influenciador. Por quê? Porque ele depende muito de falar. Ele depende muito de fazer um rapport, que as pessoas... Eu sempre falo que tem muita tecnologia, mas tem coisa que é antiga e que nunca vai mudar com vendas. Uma delas é isso. Se a pessoa que está comprando de você não for com a sua cara, ela não leva nem de graça. Então essa é uma das coisas. Então para isso, você tem que entender um pouquinho, né? O fato de ser dominante ajuda muito na própria comunicação, né? Então quando você fazer rapport, você ser empático, então tudo isso ajuda muito. Dificilmente foge muito. Agora, uma coisa que é muito interessante, Cadu, é sobre o quanto os dados são importantes para a equipe comercial. Isso para o vendedor, tá? Quando você vai subir, porque você tem ali o operacional, tático e estratégico, né, de vendas. Então, quem depende da área que você está. Hoje, quem mais assume a vice-presidência de vendas não são mais pessoas de vendas e não são de marketing. São geralmente pessoas da área de finanças. Por quê? Porque hoje, com previsibilidade, com as plataformas digitais, você consegue ter os números, os indicadores para gerar uma previsão. Então, hoje, o vendas é muito mais esse trabalho de número para criar a previsibilidade, o desenho, onde dá mais lucro, qual canal eu vou seguir, enfim, do que especificamente uma habilidade natural. O Nando Lara, bom dia. Já que você gosta de relembrar o passado, sou do tempo que você, no meu caso, né, trabalhei na Transraia, fui gerente geral de uma concessionária Scania aqui, e o Nando administrava o Aras do dono de lá, que é o Paulo Pacheco. Tá bom, muito obrigado aí, Nando, rememorando aí, na década de 1980, isso. Tiago, 20 anos atrás, um professor disse que o vendedor ia acabar em 10 anos, e hoje ele ouve a mesma coisa. Será? O brasileiro, a cultura, enfim, permite mesmo ter vendedor? O futuro desse vendedor está em xeque? O dono da IBM falou que não teria como ter mais de 6 computadores no mundo. Então, que era impensável alguém ter um computador na sua casa. Então, a Kodak então, não quis levar em frente a câmera digital para não concorrer com ele mesmo hoje. Está em concordata. Exatamente, né? Então, assim, você tem várias histórias sobre isso. A questão de vendas, de novo, é natural. Quem manda hoje, já vi o tema, mas quem manda cada vez mais é o consumo. De novo, vou repetir, é a jornada de quem está consumindo. Então não adianta você falar assim, não, aqui eu não recebo, aqui eu não aceito cartão. Você conseguia fazer isso há alguns anos, você conseguia fazer até antes da pandemia. Agora não. O que acelerou, ele estava clássico. Então, assim, de novo. Até o Templo está aceitando o cartão agora, né, Cássio? Meu irmão, nada. 2 coisas que mais faz a pessoa modificar: um coração partido e um bolso vazio. São as 2 coisas que mais faz o cara mudar na vida, né? Então, assim, era muito legal, eu imponho meu negócio, tal. Mas, meu amigo, isso aqui era antes até da pandemia. Hoje, essa acessibilidade não permite mais a gente não pensar dessa maneira. Eu vou repetir. Que vendedor que vai acabar? O que não agregar entre o produto, o serviço e o cliente. Esse cara que não agregar aqui não faz sentido para mim. Agora, vou repetir, não é só a minha pesquisa. Eu fiz essa minha pesquisa, Café, na minha base, justamente porque eu tinha visto em outros lugares. As pessoas, 80, e essa é a média, 70 e pouco, 80 e pouco das pessoas. Eu fiz uma palestra no final do ano passado, sensacional lá na RD, no maior evento de marketing da América Latina, justamente mostrando sobre isso. Mesmo a geração Z, 78% delas queriam falar com uma pessoa durante a jornada de compra. Então, assim, e aí você tem que tomar cuidado com a questão cultural também, o Café, porque às vezes a gente recebe muita coisa dos Estados Unidos, que é o lugar de referência nossa, só que a gente tem que lembrar que o autosserviço existe há mais de 60 anos lá, é cultura deles o autosserviço. Cada um faz o que quer lá, inclusive aqui não é proibido você colocar seu próprio combustível, então você tem um dos exemplos, então você
lá o autosserviço é cultural. Aqui não. Aqui o brasileiro gosta de ser servido. A gente tem que tentar lembrar, mas vai terminar, não vai ter vendedor de loja. Café, vou lembrar, antes da pandemia, menos de 6% do varejo era feito pelo e-commerce. Você tem que lembrar que a maior parte do Brasil, nós que estamos aqui, nós não somos brasileiros. A gente não é o perfil da maioria do brasileiro. A gente tem que lembrar que o cara, quando vai comprar um fogão, para a maioria dos brasileiros que representam o Brasil, é o ápice do cara. Ele põe uma roupa, ou o cara, ou a esposa, junta a família e vai na loja comprar o fogão. Ele vai ser servido, ele vai escolher, ele vai fazer a compra do fogão, que é uma peça fundamental, e pelo valor que ele ganha, é uma grande aquisição que ele faz. Aí depois de lá eles saem para ir comer, entendeu? Fora de casa. A gente tem que entender essa cultura. De novo, você tem que entender essa jornada de quem está comprando. Para essas pessoas, isso é um momento muito importante. Então não é só a aquisição do negócio. Quem fala às vezes quem está com acesso, não, você vai lá e compra a internet. Não, é para você que um fogão não custa nada, que não tem. Mas para grande parte das pessoas, comprar a geladeira, o fogão é ser servido. Né? É você comprar uma grande peça da sua casa que faz parte do seu ativo. Legal, muito bom. A Sara Biava está elogiando a sua participação, agradecendo aqui. Muito obrigado, Sara, pelo... O Marcelino, grande amigo também, trabalhamos aí juntos na área de comunicação, tínhamos uma equipe esportiva na época de... Nossa, eu fiz tanta coisa que eu estou ficando velho, viu? Bom, mas vamos lá. O legal é que a gente vai construindo amigos ao longo do tempo. O Marcelino pede para você falar um pouquinho de precificação nos serviços. Eu sei do seu horário, viu, Tiago? Eu estou aqui com perguntas, você me dá o tom aí dos seus compromissos, às 9h30 agora, eu tinha combinado até agora. A gente pode ir com essa no Marcelino, talvez mais uma depois, para a gente se liberar, inclusive, e evidentemente que a gente ia ficar aqui a manhã toda, porque é muito bom, é muito gostoso. Falar um pouquinho da precificação dos serviços. Legal. Marcelino, obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. E no serviço ele falou especificamente, né? Marcelino, esse é um negócio que eu consigo falar, ou me permito falar, né? Com certa segurança, porque aqui a gente, há 5 anos, o Café, a gente mantém aí o título de palestrante mais contratado. Eu não faço um evento próprio, é sempre contratado. Nós estamos falando de 120 e poucos eventos por ano sendo contratado. E provavelmente a minha palestra presencial deva ser, se não for a mais cara, é uma das... Não cara, né, de valor maior. Cara custa mais do que vale. Provavelmente deve ter um dos 3 maiores valores do mercado no Brasil hoje. E mesmo assim, eu tenho a maior fatia. A gente sabe muito bem, quando a gente aumenta o preço, o que acontece, Café? Você perde venda, naturalmente. Por vários fatores. Mas você perde. E isso não é um problema. Fique tranquilo. Isso não é um problema perder venda. Eu falo que quando a gente vai definir a questão da prospecção, Café, as pessoas vão, quem eu vou prospectar? Para quem eu vou vender? Eu falo que tem uma pergunta um pouquinho antes, que é tão importante quanto essa. É para quem você não quer vender. Eu tenho algumas tatuagens aqui, mas tem uma que eu preciso fazer, que é um lema de vida, que é: quem menos dá lucro é quem mais dá trabalho. Essa é uma das tatuagens que eu preciso fazer, porque isso aqui é uma lei na minha vida tão forte, nunca houve uma contradição nessa lei. Quem menos dá lucro, quem mais trabalha. E se o dono da empresa, o gestor, fizer uma curvinha ABC dos vendedores dele, ele vai ver a mesma coisa. Geralmente quem mais dá trabalho é o vendedor B para C, é o cara que menos dá resultado. Minha avó fala, né? É carroça vazia que faz mais barulho. Então, geralmente, isso acontece com o cliente e com a equipe comercial também. Então, a precificação, a gente está muito atrelado com o serviço. O serviço ele tem uma ligação de preço, Café, muito junta com... Em geral, o ser humano ele liga valor alto com produto bom, em geral, tá? Isso é persuasivo, inclusive uma das técnicas que a gente usa bastante. Preço alto, produto bom, serviço. Preço baixo, muito baixo, produto ruim. Então, em serviço, a gente tem essa ligação mais forte ainda. Serviço, você tem um know-how. Serviço é você resolver um problema. Então, a precificação, ela está muito atrelada ao quão raro você é
e o problema do tamanho que você resolve. O Kotler, ele tem, de 2000, ô Cafeu, ele tem um modelo de como vender valor, né? E a venda de esse modelo é o modelo que eu sigo. Então, o que é a venda do valor, né? Essa precificação. Como é que eu consigo cobrar mais? Todo mundo quer ter mais valor, né? Cobrar mais. O valor que eu entrego para o cliente é o valor percebido menos o custo de aquisição que ele tem. Então, quando você fala da precificação, qual a facilidade que ele tem, custo não é só financeiro, e qual é o valor que ele vê. Então, quais são os valores? Valor de marca, valor do processo comercial, né? Essa é a formação, o valor do próprio produto que está sendo oferecido, e pode ser o próprio serviço, e o valor do know-how do serviço. Então, isso daqui aumenta. Muita gente, por exemplo, hoje, como a gente é referência no digital e é onde as pessoas procuram, como a gente é muita referência, eu dou muito conteúdo gratuito, cara, muitas pessoas querem me levar para lá porque a gente virou uma celebridade da parte de vendas na internet. Então, esse valor da empresa e de quem vai entregar, que é o valor comercial nosso, ele eleva o preço que você cobra. Tem palestrantes de venda bons que cobram menos da metade do que eu cobro. E por que a gente consegue vender mais? Porque, além da gente resolver um grande problema, nós temos toda essa formação de valor, que é o valor da marca, o valor do processo comercial, o valor do próprio serviço e o valor do know-how. Então, esse somatório de valores aumenta. Lembrando, para serviço, todo mundo sempre vai querer pagar mais e ter uma probabilidade de fechamento como empresas e produtos e pessoas que são mais conhecidos. Todo mundo prefere fazer negócio com gente, com empresa conhecida. É só você olhar para o médico. Quem ganha mais, um especialista ou um generalista? Óbvio que é um especialista. As pessoas se sentem mais seguras e eles pagam mais por isso. Então, precificação em serviço é atrelado, para mim, nesses 4 pilares de valores. Então, não é só o serviço que você presta. É aquela famosa parábola, né, que fala o cara levou 2 minutos e cobrou R$1.000 para consertar o parafuso. O cara fala, R$1.000 por causa de 2 minutos? Ele falou, não é 2 minutos, é saber o parafuso que eu aperto. Então, o know-how atrelado à sua marca é o que mais vai valorizar. E preste atenção, Gafeu, essa aí não é uma frase minha, é uma frase do Neil Patel, e que a gente há 5 anos vem trabalhando isso, meio sem querer, né? Não sou o Neil Patel, mas a gente já via. Os diferenciais competitivos estão sumindo. Estão sumindo. O que vai ficar é marca e experiência. Então, matéria-prima, velocidade na entrega, exclusividade de produto, isso cada vez existe menos. Produto e serviço estão muito parecidos. Então, os diferenciais competitivos estão sumindo, tanto de produto quanto de serviço. O que vai ficar é marca e experiência. Nessa linha aí, a frase também não é minha. Uma vez me procuraram para fazer uma palestra sobre economia aqui na região, né? Tem um valor lá. Falou, mas 1 hora de palestra? Você falou, não, é toda a bagagem que eu trago ao longo do tempo. Essa 1 hora é a hora que eu vou falar desse conteúdo, né? Então é a mesma coisa que você... E, Cafeu, precificação de serviço, e aí o último. Os americanos usam um termo que chama balls, né? Traduzindo para o português é coragem. Porque você segurar valor no serviço, o serviço você tem margem. E as pessoas sabem segurar valor. Então, a gente aqui às vezes perde desconto no serviço, tem que ter contrapartida. Então, paga tudo agora, então fecha um pacote comigo. Então, segurar. Não adianta nada você criar todo esse valor, gastar dinheiro, porque marca tem dinheiro, né? Velocidade de entrega tem dinheiro, know-how custa, tudo isso custa. E você, a hora lá de o cliente dar um tapa na mesa, você se banana todo e faz o desconto. Então, segurar o valor também faz parte da precificação. Perfeito. Então, para a gente fechar, vou fazer 2 perguntas a mais e a gente encerra para te liberar. Okay. Eu tenho o Wagner e tenho o Gustavo aqui que estão na fila. Vou fazer a do Wagner Moraes. Muitas empresas investem em treinamento, mas não fazem um planejamento para aplicação e controle dos resultados do treinamento. E aí o investimento vira despesa e desestimula a cultura do treinamento. Como é que você trata essa questão? Boa, uma excelente pergunta. Qual que é o nome dele? O Wagner. O Wagner é do setor também, ele é especialista em vendas também. Vai. Pergunta bem, por isso que pergunta muito técnica, muito boa. Muito boa.
É verdade, porque assim, você não existe, por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, vendas. Não existe treinamento para aumentar a venda, Café. Aumentar a venda é uma consequência. Então não existe treinamento. O que tem em treinamento de vendas? Você tem treinamento de vendas para melhorar a pergunta, você tem treinamento de vendas para melhorar qualidade e quantidade de prospecção, você tem treinamento de vendas para contornar a objeção, você tem treinamento de vendas para fazer fechamento de vendas, você tem treinamento de vendas para criar outros canais. E aí a melhora disso resulta em mais venda ou venda mais lucrativa. Então aumentar a venda ou lucratividade é uma consequência dos outros treinamentos. Não existe treinamento para aumentar a venda. Então, um dos principais erros, inclusive a gente tem um modelo de como montar treinamentos de venda, e um dos tópicos para preencher é isso: estado atual e estado desejado. Eu quero aumentar minha taxa de conversão. Minha taxa de conversão de vendas é de 20%. De cada 10 pessoas que eu atendo, eu vendo para 20. Beleza, ótimo. Então, quanto tempo eu pretendo fazer isso? Qual é o meu estado atual e o meu estado futuro? Então, eu quero aumentar de 20 para 30 em 40 dias. Né? Esse é o principal indicador. O segundo, que é tão importante quanto o primeiro, é um negócio que chama sustentação. Sustentação é como que o treinamento vai ser sustentado dentro do período que você colocou para ele ser melhorado. Essa quase ninguém faz. As pessoas fazem treinamento como se fosse um pendrive que você encaixasse no computador ou café e baixasse as informações na cabeça do vendedor. Gente, ele está aprendendo a contornar a objeção num treinamento de 2, 3, 4 horas. Você acha que você passar 4 horas, faz 10 anos que ele faz diferente. Então essa sustentação do treinamento durante esse período, vamos supor que você colocou 30 dias para aumentar a sua taxa de conversão. Essa sustentação diária, e aí você vai escolher ferramenta, a gente tem todo um checklist lá. Que ferramenta que você vai ter? Vai ser o WhatsApp, vai ser reunião, um Scrum diário, que a gente chama, que é aquela reuniãozinha de 20 minutos diária para repassar. Eu vou no final do dia repassar os erros, vou escutar a ligação se for inside sales, né? Então, essa sustentação, para mim, é o outro grande pilar, e o acompanhamento dessas pessoas, né? Eu diferentemente, eu tenho a pachorra de questionar Rousseau, que ele falava que nós nascemos bons e a sociedade corrompe. Eu acredito, inclusive, não só na minha opinião, mas de pesquisas, né? Nós temos uma sociedade muito menos violenta do que na Idade Média, por exemplo. Né? Para mim, o contrário, nós nascemos, teoricamente, inclusive tem o Gen Egoísta, né, que é um livro muito famoso explicando sobre isso. Eu acho que nós nascemos maus e a sociedade nos força a isso, a ficar bons e viver em sociedade, né? A liderança, para mim, é a mesma coisa. Né? A liderança, ela serve para isso, que é para organizar, e que as pessoas precisam ser monitoradas, o cérebro responde a ordens, elas precisam saber para onde estão indo. Então, essa organização da sociedade, seja no seu grupo de vendedores e funcionários, é a mesma para mim. Mas Rousseau também acertou que nós somos seres que a gente consegue, somos os únicos seres que a gente consegue modificar a maneira que a gente nasceu. Então, isso também é ótimo, né? Tiago, então, para a gente fechar aqui a pergunta do Gustavo, o Gustavo é sócio do Paulo Milreu, né? Trabalha com inteligência digital. Tiago, muitas dessas empresas que você citou, que ainda não entenderam como deve ser a atuação do vendedor atual, né? Essas empresas possuem equipes de vendas resistentes às mudanças. Por exemplo, um grupo de vendedores ou de funcionários resistentes, esse grupo mina o trabalho e o planejamento de qualquer empresa. Como lidar com isso? Não é possível trocar toda a equipe. Em resumo, como é que quebra essa resistência à mudança? E com essa resposta a gente vai encerrar aí o nosso bate-papo. A sorte dela é que não é um problema só dela, então fique tranquila, tá? Não, tudo de mal acontece comigo, não. Isso é um problema com quase todos. A mudança é um processo muito doloroso. O cérebro, ele confabula contra o novo. Ele confabula contra qualquer coisa que possa parecer para ele uma ameaça. Então é uma briga fisiológica, uma briga química com o seu cérebro quando você leva alguma coisa nova. Então, primeira coisa, a gente precisa entender isso, porque é difícil realmente mudar. Né? A gente primeiro evita a dor para depois buscar o prazer. Então não adianta você falar, por exemplo, um dos checklists do treinamento nosso, Café, é o que o vendedor vai ganhar caso ele coloque aquilo que ele está aprendendo do treinamento em prática, mas também precisa estar claro o que ele vai perder caso isso não seja colocado. Que é aí que eu entro, que eu brinco da questão do Rousseau, né? Nós somos seres que nós nascemos ruins, a gente se adapta e fica bonzinho para viver em sociedade. Então, assim, se ele não souber o que ele vai perder caso isso não seja colocado em prática, ele tem uma tendência muito grande a não executar. Exemplo,
Quem é vendedor geralmente era do fundo da sala. Eu era do fundão da sala. Então a gente lembra que a gente ficava meio esparramadão, fazia piada, tal tipo de vendedor de gente de fundo de sala. Quando a professora falava, anota que vai cair na prova semana que vem, parece que descia uma entidade em você e você já ficava e começava a anotar e prestar atenção. Por quê? Pela dor. A dor chama realmente muito mais atenção. Como eu falei, duas coisas que mais ajudam a pessoa a aprender é um bolso quebrado e um coração partido, né? Então, assim, é natural que as pessoas tenham dificuldade de mudar. O mais importante é entender qual o tipo de resistência, isso é muito importante, e por que elas não querem mudar. Se for uma posição fixa, você vai fazendo essas alterações. Você vai mandando embora quem menos dá resultado e está dando mais trabalho. E você vai começando a alterar essas pessoas. Só que a sua cultura precisa ser uma cultura também que ajude essas pessoas. Por exemplo, minha equipe não quer mudar, ela não quer colocar informação no CRM, que é um negócio chato, o vendedor não gosta, e é chato mesmo. Muitas vezes ele não coloca informação no sistema, o Cafeu, porque ele não vê sentido. O gestor não pega aquelas informações e não devolve para facilitar a vida dele. Então, ele não quer fazer. Então, toma cuidado com o que é a questão sobre mudança. Tá? Por que essas pessoas não querem mudar? Mas vai trocando essas pessoas, porque não adianta. A sua equipe é responsável pelo resultado da tua empresa. Se essas pessoas têm uma mentalidade pequena, uma mentalidade fixa de não mudança, a sua empresa vai ser exatamente isso. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods, prove e se apaixone. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui.